chegou mais para perto da prova, eu vi que estava precisando acelerar, estava demorando muito, fazer copia e cola no Word, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. E jurisprudência, eu leio a parte. Só vou dar uns feedbacks aqui, tá? Antes de tirar minha dúvida. Primeiro, o pessoal que é do direito conhece muito o site Zeu Direito, é uma excelente revisão de jurisprudência, né? Mas que toma tempo para ler. Para Né? depois Toma um que você tempinho. passa, para depois que você passa no concurso, igual eu como auditora, aquilo lá é uma maravilha para você se atualizar. Só o pessoal que fica do direito aí, eu não sei quem é do direito, mas na véspera da prova, eu li a revisão do direito, desencargo de consciência, insisti lá. Cara, não teve novidade nenhuma. Estava tudo nas questões, tal qual a Kirla tinha dito. Letra de lei, inclusive. Então, assim, eu dei uma acelerada. O meu TEC, ele começou com 80, estava em 83, e agora eu passei um mês e meio sem estudar, estou voltando e estou mais ou menos aí, 81. Tem uma semana, eu vou ter que estudar segunda-feira, porque é um mês e meio sem estudar. Né? Então, eu queria dar esse feedback aqui com a galera que fica ansiosa com a jurisprudência, a lei, que, cara, eu tenho muito tempo de bagagem, dei aula, já perdi por mais de 20 concursos por 2 pontos, uns 10 por 1 ponto, inclusive acho que a Alagoas vai ficar por 1 ponto. Então, confia naquilo, ela tem razão. Esse é um ponto. Tem Só, razão. deixa eu só abrir um parênteses aqui em relação à jurisprudência, Felipe. Pessoal, vocês entendam que um tribunal, ele não vai acontece, mas é raro, é raro. Ele não vai do nada mudar a forma de pensamento dele. Ele não vai mudar. Se ele decidir uma coisa aqui, uma coisa ali, mais ou menos a tendência de pensamento é igual. Que você pega pelas questões anteriores de jurisprudência que já caíram. E se acontecer de mudar, provavelmente aquela questão anterior vai ter um caboquinho lá no fórum e vai falar assim: olha, o STJ mudou aqui o pensamento e agora não é mais isso. E aí você vai atrás. Aí sim, você merece ir atrás. Mas o custo-benefício de você ir ficar lendo, dizer direito, autorização, não vale a pena. Não vale a pena. Aí, aquilo ela tinha feito, né? Justamente esse comentário. Tem umas novidades no método aí, no site, que eu estou vendo agora, tipo tete a tete com a Kirla, Operação Bravura, que eu ainda não vi o que é ainda, mas esse mesmo comentário da jurisprudência, eu participei só de uns 2 encontros, ela tinha feito também. Porque marcou a prova, teve o pré-edital, palavras da Kirla, é guerra. Então, deletei, como voltei a deletar agora, depois das férias, o Instagram, mal pego no WhatsApp, por isso que ficou difícil de ir lá no Telegram. E esses erros todos me fizeram rodar devagar, né? Essas insistências, esse ranço ainda, me fizeram rodar devagar no ciclo. Eu estava voltando na matéria, eu não estou falando nem no caderno, na matéria, com 8 dias. Na matéria. Falei, que isso, cara? Pô, isso fazendo uma média de 70 questões por dia. Aí chegou perto da porta e falou assim, falei, eu não vou girar isso tudo, não vai dar tempo de eu girar isso tudo, tem que mudar isso aqui. Aí eu parei de fazer muita coisa que eu estava fazendo. Cara, no primeiro dia eu fui com 400 questões. E 400 questões lendo. Eu não passo, a questão é A, B, C, D, E, eu não passo para a próxima questão se eu não souber o porquê cada item está certo ou errado. Tá? Eu tenho essa autocrítica, eu fico ali, só passo quando eu entendi o negócio. Tem questão, né? Aquelas questões que não dá, você vai entender no futuro. Mas depois a média ficou, acho que esse dia eu estava empolgado. Depois a média ficou, até a época da prova, em torno de umas 150, 200 questões, nada menos que isso. Eu não fiz pré-edital, praticamente não foi uma semana, aí passei para o pós-edital Sebrasp. Fiquei os meses lá. Eu no aeroporto, para pegar o avião, que pela primeira vez eu analisei os gráficos. E as minhas curvas de erro e acerto, elas se entrelaçavam. Nos últimos 10 dias, elas começaram, eu nem tive o gosto delas se espaçarem, elas começaram a se espaçar. Eu falei, olha aqui, ó, como é que funciona. É só Né? você Eu desapegar um pouco de algumas coisas que você estava fazendo. eu parei ali, né? Eu não continuei. Eu falei, pô, aqui ia começar, a mágica ia começar a acontecer, como a Kirla diz. Então, assim, e aí eu pensei, né? No início, eu fiquei me perguntando o que aquilo diria. Aí eu falei, não, tá pós-edital, continua pós-edital.
Só que, cara, essa é a proposta negociável. Se abriram outros, eu vou continuar focado na VUNESP, porque é Então inegociável. não tem nem 500 o que vagas, questionar, não tem nem o que questionar. Então você já está em beleza. pós-edital. Outra dúvida que eu ia fazer, mas eu mesmo me respondi, como é que aquilo responde, era eu vi os meus pontos fracos. Foi nos pontos fracos que pontos que eu estava negligenciando antes de começar a fazer questões, né? Só uma observação. A maioria dos bons estudantes que eu vejo aí de concurso na área do direito, eles chegam no patamar de 70%, 75%. Todo mundo, mais ou Varar os menos 80% 75. é um patamar difícil. E por que as pessoas não passam disso? Porque elas continuam, a lei da colheita é uma só. Você colhe o que planta. E elas continuam fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram. Isso é básico. Certo ponto, eu comecei a procurar. Cara, eu estudo pra caramba, eu tenho bagagem, tá? Como eu disse, eu já rodei mais de 10 concursos aí. Já passei para delegado, mas eu não estudava para delegado e não fui lá atrás. E eu comecei a procurar, cara, o que as pessoas fazem? Alguém está fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo. E aí comecei a pesquisar, as pessoas, método de questão e rodar. Então, assim, eu assisti outras coisas e fiz outros métodos de estudo por questão. E hoje, assim, eu não tenho sombra de dúvida, trabalhei lá no meu organizado, método do professor fulano e tal, por questão. Mas eu não tenho sombra de dúvida que os estudos e o método daqui do SPQ é o melhor. Tá? Registrar isso aí. A pergunta ali. E a pergunta que eu fiquei me pensando, cara, eu faço um caderno separado com esses pontos, por exemplo, licitação e improbidade, caderno, como se trata como se fosse uma matéria separada, aí eu já imaginei aquilo falando, pô, Felipe, pensa lá, quantas questões caem na prova de 14 questões cai desses pontos? Vai cair 2 ou 3, tá certo que tem uma incidência frequente e tal, mas em relação ao todo, eu falei, realmente, deixa esse caderno aqui, vamos rodar. Professor, outra coisa que eu aprendi aqui, aliás, eu aplico para a vida, isso é outra coisa que eu falo para as pessoas, que não é, o que eu mais ganhei no curso não foi o método, tá? Embora o objetivo primário seja esse, já escrevi isso lá nos comentários uma vez, mas que eu ganhei foram nas aulas fora o método, como a do ego, né? E superar o seu ego, prioridades, gerência do tempo. Foram essas aulas aí, inclusive eu salvei os links no Word e passo para várias pessoas. Uma coisa muito interessante que eu percebo muito, e eu fico muito feliz com isso, que o curso não é só um curso, né? É uma mudança de mentalidade. Imagina uma pessoa SPQ vai encarar uma prova e uma pessoa não SPQ que vai encarar a prova. Vocês percebem que a forma de lidar com a frustração, a forma de lidar com o erro, a forma de lidar com a própria percepção de si, e isso é muito interessante.